da Bíblia preparados entre o século II e XV depois de Cristo. O formato dos manuscritos. Quanto ao formato, os manuscritos podem ser códices ou rolos. Códice são manuscritos formados de livros, feitos de pergaminho. As folhas têm normalmente 65 centímetros de altura por 55 de largura. Esse tipo de manuscrito começou a ser usado no século II. O rolo tanto podia ser papiro como de pergaminho, era preso a dois cabos de madeira para facilitar o manuseio durante a leitura. Era enrolado da direita para a esquerda e sua extensão dependia da escrita a ser feita. Portanto, antigamente não era fácil concluir pessoalmente os 66 livros da Bíblia como fazemos hoje. Ou seja, tem uma foto aí de um manuscrito. Ele era feito um rolo, e esse rolo ele era lido, como nós falamos, era da direita para a esquerda, né? Já é uma evolução da escrita, porque os primeiros escritos eram gravados em couro, ainda não tinha o papel, não tinha o pergaminho. Posteriormente veio o pergaminho, e aí se facilitou um pouco mais. Quando Jesus entra no templo e pega lá a escritura de Isaías, ele lê e diz, hoje se cumpriu isso sobre a minha vida, ele pegou justamente um pergaminho. Nessa época já era o pergaminho que era lido dessa forma. Amém? Vocês já procuraram saber por que tanto o idioma hebraico quanto, por exemplo, árabe, se escreve da direita para a esquerda? Tem algum Foi os primórdios da escrita que fizeram isso, né? Eles fizeram isso. São invertidos. Né? Na realidade, que nós que orientamos como ocidentais criamos para poder facilitar, criamos vogais, né, Jesus? Mas da direita para a esquerda, para a gente é mais fácil, é o início para o fim, mas para eles lá. Se pega a Bíblia, por exemplo, é no Gênesis, está lá no final, para nós final, né? Para eles é o início, né? É o contrário, mas as línguas, geralmente as línguas, tudo que ele falou, orientais, são escritas dessa forma. Hoje, se você pegar, por exemplo, a própria escrita chinesa, quando ele escreve assim, ele escreve assim. Vertical. Até hoje, essa parte Mas essa vertical deles é de cima para baixo ou de baixo para cima? Agora você fez uma pergunta interessante, cara. Só olhando, tá? Eu não sou Eu filho da língua chinesa, mas não. ela é de baixo para cima. Eu vi um YouTube desse falando, ele falando, ó, o coração do sábio pende para a direita. Eu vi isso aí. E o do tolo, olha o provérbio, e o do tolo para a esquerda. Os orientais, eles são tidos como os donos da sabedoria. E eles escrevem da direita para a esquerda. Nós somos os donos da preguiça. Tudo Google, tudo pronto. A gente não pesquisa, então a gente estuda da esquerda para a direita. Só que tudo vem de lá. Quando a gente descobre alguma coisa aqui, lá eles já sabem, ó. Com certeza. Então, a tendência é quanto mais difícil... Para eles não é novidade, né? A novidade é para nós. Para eles não é. Então, tem que tirar o chapéu. A caligrafia dos manuscritos. Há dois tipos de caligrafia ou forma gráfica dos manuscritos bíblicos que os divide uncial e cursivo. Uncial é um manuscrito de letras maiúsculas e sem separação entre as palavras. Cursivo é um manuscrito de letras minúsculas com espaço entre as palavras. Pensou nesse uncial aqui? Que confusão que deve ser, cara, que não tem. Só que escreveu. Qual a diferença na forma gráfica deu-se no século X. Polipsexto é um manuscrito reescrito, isto é, a escrita primitiva foi raspada e o novo texto foi escrito por cima. Isso aqui só pode ser feito em couro. No pergaminho já não dá para fazer isso. O pergaminho ele é perecível, não tanto até um pouco mais do que o papel. Até um pouco mais Delicado, né? Não, mais delicado, isso é, na palavra certa é mais delicado que o papel. Ele é mais grosso, né? Justamente para poder ser mais grosso. Então já não dá para raspar. Só no manuscrito escrito em couro, como eu disse aqui. Os primeiros foram gravados em couro. Quando Moisés, para você ver quando Deus dá a lei para Moisés lá, Deus escreve em quê? Uma pedra.
E aí quando Moisés escreve o Pentateuco, ele escreve todo em coro. Não tinha papiro naquela época ainda, já passou. Fazer aquela leitura toda. Hein? Não, quem já teve a oportunidade de ir numa sinagoga messiânica, tirando o respeito que eles têm com a Torá, eles tiram a Torá com toda a cerimônia, abre a Torá, isso aqui que nós vimos aqui, que está esse desenho, eles abrem, leem o texto daquele dia ali, enrolam e levam toda certinho. Você vê o respeito, a reverência que eles têm da palavra, da Torá. Os manuscritos originais também não tinham sinais de pontuação. Esses foram introduzidos na arte de escrever em época recente. É claro, pois, que a pontuação moderna não é divinamente inspirada e pode até ter sentido diferente ao original. É por isso que é importante conhecer os originais, porque nós vemos a própria Bíblia. A Bíblia tem várias versões, várias traduções diferentes. O que está escrito numa palavra, em outra Bíblia, o significado dela foi traduzido como totalmente diferente. Né? Nós temos, eu particularmente, gosto de estudar na ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é mais fiel aos originais. Né? Às vezes é um pouco mais difícil de entender, mas quando você estuda isso e aprofunda. Essa é mais próxima. Já tem gente que é mais fiel. ACF. Acho que eu também. Aí tem outras versões, tem a corrigida, as duas outras corrigidas, né? A renovada, e agora tem as modernas, aí, nova tradução. Né? Essa aí foge bastante. Quando o senhor falou, Almeida Corrigida Fiel, ACF. É nome de político. Almeida Corrigida Fiel. É mais próximo aos originais, mais fiel aos originais. Agora, aquela Bíblia de Jerusalém, ela é mais fiel, nesse sentido da ACF, tem uma Bíblia dos judeus que tem lá a primeira letra e vai seguindo. Ela é mais voltada para o Velho Testamento, né? Velho Testamento, né? Mas ela é mais fiel do que a ACF. A ACF é traduzida para. Eu peguei uma vez para ler, rapaz. Tem que ter disposição. Você para um versículo, você não se agarra ali. A escrita moderna trouxe essa facilidade para a gente. Perdeu-se os originais, mas para nós, que somos ocidentais, como nós somos preguiçosos para ler, né, trouxe essa facilidade para nós. Mas distanciou-se do original. Teve essa desvantagem, distanciou-se do original. É por isso que é importante a gente estudar, buscar conhecimento e crescer no conhecimento, buscando até os originais. Amém? Não há nenhum manuscrito original saindo das mãos dos escritores bíblicos que seja conhecido. É provável que, se houvesse algum, os homens o adorassem mais que um divino autor. Vejamos, por exemplo, a adoração da serpente de metal pelos israelitas, e da cruz de Cristo e da Virgem Maria pelos católicos, e o caso de João querer adorar o mensageiro celestial. Está intrínseco no ser humano buscar algo para poder adorar, para ser objeto de sua adoração. Por exemplo, que João caminhou com Jesus, viu Jesus durante seu ministério, foi um dos primeiros a ver Jesus ressurreto, ressuscitado, viu, né? Quando Jesus apareceu para ele já glorificado, quando o anjo apareceu para ele, o que ele quis fazer? Ele quis adorar o anjo. O anjo falou, não faça tal coisa, eu sou um conservo. Né? Mas ele quis adorar esse anjo porque ele pode ter sido que ele tenha pensado que fosse Cristo, ou ele não era, ele sabia que não, que eu já tinha visto Jesus. Isso aqui está mais no final. Mas ele sabia que era um ser celestial. Ele foi tirado aqui da terra, foi levado lá para o céu, lá ele viu coisas que não aconteceram ainda, Deus já mostrou para ele, já escreveu, está registrado lá. Né? Quando ele viu um ser daquele lá, ele falou, eu vou adorar aqui, porque. Né? Aí o anjo disse para ele. Patente é alta, né? Com certeza. Não. Aí nós vemos a humildade, nós vemos que uma das. Você vê que lá quando
Satanás foi pegar o corpo de Moisés lá, que ele me falou, o Senhor te repreenda. Ele tinha, hierarquicamente, ele tinha poder para poder repreender Satanás. E arrumar uma guerra ali, mas ele tinha. Né? Mas ele disse, por humildade, o Senhor te repreenda. Mas ele fez isso por humildade ou porque ele, digamos, não tinha poder para isso? Não, ele estava no mesmo patamar. Os dois eram querubins. Né? E eles estavam no mesmo patamar. Aí só que ali ele estava a serviço do céu. O anjo, na realidade, como diz em Hebreus 11:14, são espíritos ministradores que servem a favor daqueles homens de herdar a salvação. O anjo, na realidade, é um mensageiro. Né? Ele só guerreia quando é dado essa ordem para ele. E tudo que ele faz é com autorização e permissão de Deus. Se Deus não mandar, ele não faz. Se ele mata Satanás, acabou o plano. Com certeza. Tem a ordem de Deus para isso. Para isso, a ordem de Deus foi para pegar o corpo. Ele tem autoridade de repreender. Apocalipse ele vai. Não. Né? Apocalipse ele vai receber a ordem de expulsar Satanás. Aí ele vai pelejar. Quem vai fazer isso são os anjos vão fazer isso. Ele parece falar, aguarde que essa hora está chegando, mas só ficou nessa parte. Você vê, por exemplo, quando lá na batalha de Ezequias, lá, a Bíblia diz que um anjo só passou no meio do arraial e matou 185 mil uma noite só. Entendeu? Então, eles são, como diz Hebreus, são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Se eles estiverem debaixo da autoridade de Deus, Deus pode mandar um anjo, até do mais baixo escalão, nem cara Satanás na boca, porque está debaixo da autoridade. Até que vai ser um anjo que vai prender Satanás. Nem fala que é um arcanjo. Um anjo vai descer e vai botar Satanás na prisão por 1000 anos. Acabou. Ele vai descer sobre a autoridade de Deus. Está imbuído a autoridade de Deus. Esse detalhe que você falou é muito interessante. A gente que está estudando aqui, está aprendendo. Eu já vi muito pregador falar bobagem. Tá aí, chegou o arcanjo do Senhor aí, chegou aqui. Querubins são seres de adoração. Mandou uma ordem para o arcanjo Miguel vir fazer. Ele quer ser Deus. E os arcanjos, principalmente Miguel, ele é protetor de Israel. O negócio dele é com Israel, não com o Brasil, não. Arcanjo Miguel. De Israel. Ele e os querubins, só isso. Só o arcanjo Miguel. E as ordens estão sobre as ordens dele. Todos os anjos que estão sobre o comando. Esse acho que é um dos únicos que tem nome. Né? Arcanjo só, tá? Porque tem arcanjo Rafael, a pessoa começa a criar outra situação para poder querer fazer o povo Rafael, seguir Gabriel, porque não tem. Chama Gabriel de arcanjo, chama de anjo. Tá? Ele desceu um mensageiro do Senhor e tudo mais, mas a Bíblia não chama ele de arcanjo. Gabriel não é. Só Miguel. A gente tem que se ater a isso aí, entendeu? Os querubins, por exemplo, são seres de adoração. A Bíblia diz que quando Jeremias foi levado lá, que viu, né? Tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o outro, porque eles estavam diante do trono do Senhor Todo-Poderoso. A santidade deles era tão grande que nem eles podiam suportar aquela santidade. Então, nem olhavam e seus pés cobertos. Como é que a camarada vai dar ordem? Vem aqui o querubim para poder. Estou mandando o querubim lá. Tem uma história da Bíblia do querubim desceu. O querubim fica ministrando. O único que desceu foi o querubim ungido, foi lançado fora. Foi lançado fora. Mas... Eu tenho assim, ainda uma certa curiosidade sobre o papel dos anjos na vida do crente. Essa matéria aí. Vamos estudar em teologia, está sobre a história do diabo. Porque, tipo assim, tem coisas, por exemplo, não sei se já viram vários vídeos assim no YouTube, assim, de gente que, digamos, não morreu porque não era hora. Né? Tipo assim, passando trem e tal, o cara tá passando em. Tem. Mas não ficou, deve ser. Os anjos continuam atuando. O mundo espiritual está funcionando. Solta a roda de um caminho para 24 horas. O anjo anda ao seu redor daqueles não vai não. Os livros Os anjos continuam. Família cairá ao teu lado, 10 mil à tua direita. Você acha que é o que isso? Anjo. O cara que é ruim de vida, né? Ele quer acertar você, acerta todo mundo menos você. Igual aquele filme do Rambo, né? Todo mundo, o Rambo nunca dá um tiro. Ainda não, é Hollywood. A falta,
A falta dos manuscritos originais provém do seguinte. Primeiro, o costume dos judeus de enterrar todos os manuscritos estragados pelo uso ou por outra coisa. Isso para evitar mutilação ou interpolação espúria. Quando o manuscrito ia ficando antigo, ia ficando depredado, eles enterravam, e aí a própria terra dava ao jeito de consumir aquilo ali. Os reis idólatras e ímpios de Israel podem ter destruído muitos manuscritos ou contribuído para isso. Leamos o episódio registrado em Jeremias 36, 20 a 26. O monstruoso imperador Antíoco Epifânio, rei da Síria, esse Antíoco Epifânio é conhecido como o anticristo do Velho Testamento. Ele fez o que o anticristo vai fazer. Ele sacrificou uma porca no lugar de ovelha no templo. E isso para os judeus é abominação. Né? O Antíoco Epifânio dominou a Palestina durante seu reinado. Foi extremamente cruel e sádico. Tinha prazer em aplicar torturas. Decidiu exterminar a religião judaica. Assolou Jerusalém em 168, profanou o templo e destruiu todas as cópias que achou das Sagradas Escrituras. É considerado por muitos estudiosos como o anticristo do Antigo Testamento. Quarto, nos dias de Diocleciano, feroz imperador romano, os perseguidores dos cristãos destruíram todas as cópias que acharam das Escrituras. Durante 10 anos, Diocleciano mandou vasculhar o império para destruir os escritos sagrados. Chegou a julgar que tivesse destruído tudo, pelo que mandou cunhar uma moeda comemorando tal vitória. Tadinho dele. Tadinho era Irmãos, a palavra é clara, a minha palavra passará os céus e terra, minha palavra não passará. Então é preservada para nós até hoje. Os manuscritos da Bíblia, continuação. Manuscritos do Antigo Testamento em hebraico. Após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947, os mais antigos e mais importantes manuscritos do Antigo Testamento em hebraico eram, primeiro, Códice dos primeiros e últimos profetas. Está atualmente na sinagoga de Cataíta, no Cairo, Egito. Foi reescrito em Tiberíades em 895 d.C. por Moses ben Asher, erudito judeu e maçoreta de renome. Caraítas são judeus que rejeitam a doutrina ortodoxa dos rabinos e reclamam liberdade de interpretação da Bíblia. Contém os primeiros profetas, segundo a organização do cânon hebraico do Antigo Testamento, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Contém também os últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Vê aí que aí não está incluído a Torá, o Pentateuco. Né? Eles achavam que as escrituras só eram escrituras porque tinham escrito por profetas. E eles não incluíam o Pentateuco nesse códice dos primeiros e últimos profetas. Códice do Pentateuco, reescrito em cerca de 950 d.C. Nós vemos que o primeiro foi escrito em 895, o outro em 950. Talvez por Moses ben Asher, encontra-se hoje no Museu Britânico sob o número 4445. O Códice Petropolitano, reescrito em 916, procedente da Crimeia, contém apenas os últimos profetas e está na Biblioteca de São Petersburgo, antiga Petrogrado, na Rússia, de onde deriva o nome Petropolitano. Códice Alepo, contém todo o texto do Antigo Testamento. Seus sinais vocálicos foram colocados por Aaron ben Asher, filho de Moses ben Asher. Em 1948, cerca de 25% desses códigos foram queimados em um incêndio ateado por uma turba em uma invasão feita ao mosteiro onde ele se encontrava em Alepo, Síria. Encontra-se hoje em Israel, onde está sendo utilizado no preparo da nova Bíblia hebraica pela Universidade de Jerusalém. Códice 19a. Está na Biblioteca de São Petersburgo, Rússia. Foi reescrito por Moses ben Asher e copiado no ano de 1008 d.C. no Cairo por Samuel ben Jacob. Este é o manuscrito mais antigo completo datado do Antigo Testamento em hebraico. Nós vemos aí que rudimentos, partes do Antigo Testamento foram preservados alguns estão em museus, outros estão em sinagogas,
estão em mosteiros preservados. O que tem aí, o mais antigo e completo é o Códice 19A, que está em São Petersburgo, na Rússia. O rolo de Isaías, Mar Morto, 1947. Nos rolos descobertos próximos ao Mar Morto, em 1947, foi encontrado um manuscrito do profeta Isaías em hebraico do ano 100 a.C. Isso é, 1000 anos mais antigo que os mais antigos manuscritos até então existentes. Uma vez que o texto de tal rolo concorda com os das nossas Bíblias atuais, temos assim uma prova singular da autenticidade das Escrituras, considerando que esse rolo de Isaías tem agora mais de 2000 anos de existência. Mais detalhes sobre o rolo de Isaías no texto 4. Manuscrito do Antigo e do Novo Testamento em grego. Tudo que nós vimos ali até então está escrito em hebraico. Né? Interessante que esse achado de 1947, próximo ao Mar Morto, é nas cavernas de Qumran, né, professor? Realmente, mais de 930 manuscritos foram encontrados lá. Interessante que por acaso, o camarada estava com um rebanho de ovelha, uma sumiu, estou dentro da caverna, ele foi atrás dela, chegou lá e viu ela mexendo nos manuscritos. Né? Os manuscritos foram deixados lá por uma época, né? Os essênios tinham o hábito de esconder em cavernas. É como acharam dois e foram vasculhar, acharam um monte. É considerado, inclusive, o maior achado arqueológico do século XX. Tamanha a importância desses documentos. E como o autor diz aqui, confirma a nossa Bíblia, a Bíblia que nós temos hoje. Ou seja, mais de 2000 anos escrito e preservados e confirma o que nós temos hoje, que nós lemos em português. Esse você falou aí, é desse rolo de Isaías? É um deles. É um deles, né? Um dos mais de 930. Um documento também é histórico, mas muito que fazia parte da Bíblia, como por exemplo o próprio livro de Isaías. Isaías inteiro, né? Completo. Inteiro. O livro completo de Isaías, 1000 anos mais antigo do que a cópia mais recente. Ele foi achado numa caverna. Numa das cavernas ao redor do Mar Morto, é um local de muitas cavernas, uma região bem montanhosa. Qual o nome dela? Qumran. Manuscritos do Antigo e Novo Testamento em grego. É digno de nota que os manuscritos mais antigos da Bíblia estão em grego. Tais manuscritos não são originais, mas cópias. Os originais saídos das mãos dos escritores se perderam. Pela ordem cronológica, vamos citar os mais antigos. O Códice Vaticano ou B pertence hoje à Biblioteca do Vaticano e data de 325 a.C. O Antigo Testamento... Depois de Cristo. Depois de Cristo. O Antigo Testamento é cópia da Septuaginta e contém os apócrifos em separado. Essa biblioteca foi fundada em 1488 e em seu primeiro catálogo, publicado em 1495, aparece esse manuscrito. É um manuscrito uncial, aquele que nós vimos lá que não tem separação das palavras. É um texto todo cursivo que tem separação das palavras e que tem os sinais vocálicos. Esse aqui, o uncial, aquele que é direto. É interessante, já foi falado o que vem a ser a Septuaginta, não é? Nas edições anteriores? Foi uma edição anterior. Já, mas depois tem na frente, não vou falar novamente. O Códice Sinótico, ou Aleph, pertence Aleph é a primeira letra do alfabeto grego. Pertence atualmente ao Museu Britânico da Perdão. É a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. Traduzido para nós, Alfa. Alfa do grego. Do grego Alfa, do hebraico Aleph. Pertence atualmente ao Museu Britânico. Data de 340 d.C. e foi descoberto pelo erudito cristão Schendorf em 1844 no mosteiro de Santa Catarina, ao sopé do Monte Sinai. A história de sua aquisição é muito impressionante. Schendorf, não conseguindo comprá-lo, convenceu os monges a presenteá-los ao czar, que em reconhecimento a essa oferta doou 9.000 rublos ao mosteiro. Em 1862, o czar custeou as despesas de publicação do texto impresso em Leipzig, em 4 volumes. Esse extraordinário tesouro permaneceu na Biblioteca de São Petersburgo até 1933,
quando o governo russo, desinteressado da Bíblia, vendeu ao Museu Britânico por 100 mil libras esterlinas, arrecadadas por subscrição pública e contribuição do governo, mais ou menos 500 mil dólares. Essa história desperta no visitante de Londres um contínuo desejo de visitar o Museu Britânico para contemplar o precioso manuscrito, famoso tanto pelo valor intrínseco como extrínseco. Interessante, você vê como é que a Rússia, desde bem antes de ser comunista, não dava valor à escritura, à palavra de Deus, e vendeu. Fez o que... não fez o contrato na Bosch preservou a vinha, né? Eles venderam a vinha. O Códice Alexandrino, ou A, pertence hoje ao Museu Britânico e data de 425 d.C. Tem esse nome porque foi escrito em Alexandria e também pertenceu à sua biblioteca. Em 1621, foi levado a Constantinopla por Cirilo Lucar, patriarca de Alexandria. Em 1624, Cirilo presenteou ao rei Tiago I da Inglaterra, o mesmo que autorizou a famosa versão inglesa de 1611, a versão King James, ou Rei Tiago. Em 1757, o rei Jorge II doou a biblioteca da família real à nação, e assim o famoso manuscrito chegou ao Museu Britânico. É um manuscrito uncial. O Códice Eframita, ou C, encontra-se atualmente na Biblioteca Nacional de Paris e data de 345 d.C. É um palimpsesto. Ao ser restaurada a primeira escrita, constatou-se sem ambos os testamentos incompletos. Schindorf publicou em 1845. É bilíngue, editado em grego e latim, e é também um manuscrito uncial. O Códice Betai ou D pertence hoje à Biblioteca da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e data do século VI. Contém os Evangelhos, Atos dos Apóstolos e parte das Epístolas. É um manuscrito uncial. O Códice Claromontano, ou D2, encontra-se hoje na Biblioteca Nacional de Paris e data do século VI. Contém as Epístolas Paulinas e é também um manuscrito uncial. Bem, isso que nós estudamos aí, irmão, essa história é para a gente ter uma ideia dos originais da Bíblia, como é que foram os originais, onde esses fragmentos estão hoje. Nós vemos aí que nem todos são completos, como por exemplo o livro de Isaías, que foi achado lá nas cavernas de Qumran. Mas nós vemos que alguns têm alguns livros, outros têm outros livros inteiros, mas são fragmentos que comprovam a veracidade da Bíblia que nós temos hoje. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Texto 4. Os manuscritos da Bíblia. Continuação. As Bíblias impressas mais antigas. O Antigo Testamento impresso em hebraico. O primeiro texto do Antigo Testamento impresso em hebraico foi publicado em 1488 em Soncino, na Itália, com os sinais vocálicos. O segundo texto mais antigo do Antigo Testamento, impresso em hebraico, é o constante da Bíblia chamada Complutenciana Poliglota, preparada pelo cardeal Ximenes de Cisneros, na Universidade de Alcalá, próximo a Madrid, na Espanha. Foi impressa em 1514 e 1517, mas distribuído somente em 1522. A poliglota inclui, além do Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, a Septuaginta e a Vulgata, ambas em latim. O texto todo abrange 6 volumes. A primeira Bíblia rabínica, preparada por Félix Pratensis e publicada por Daniel Bomberg em Veneza em 1516 e 1517. O texto preparado por Jacob Ben Chaim e impresso por Daniel Bomberg em Veneza em 1524 e 1525, tornou-se um texto padrão para estudo. Foi a segunda Bíblia rabínica impressa. O texto de Amsterdã, publicado entre 1661 e 1667, é uma combinação dos textos de Chaim e Ximenes. Irmãos, nós vemos aqui, só dar um parênteses aqui. Assim como nós temos as versões Revista Corrigida, Revista Atualizada, Almeida Fiel, Nova Tradução, na linguagem de hoje, nós vemos aqui que são anos diferentes. Então, cada um que publicava, ele dava uma roupagem diferente à linguagem da Bíblia nessa época. Tá?
Às vezes eu fiquei confuso por que ele não publicou. É porque assim eles iam modernizando a Bíblia para que o povo viesse a entender. Okay? O texto de Van der Rohe, publicado em 1705, é uma revisão do texto de Amsterdã. Está vendo? Amsterdã foi publicado em 1661 a 67. Em 1705 foi feita uma revisão publicada em cima da publicação do texto de Amsterdã. O texto de Kellicott, editado em 1776 e 1780, que segue o de Van der Rohe de 1705. O texto de Leterres, publicado em 1852, é uma revisão do texto de Van der Rohe. Este é um texto padrão adotado em nossos dias pela sociedade bíblica em todo o mundo. Ou seja, como ele foi se modernizando, a sociedade bíblica, elas pegaram esse texto de 1852 e fizeram como padrão para as demais traduções, em português, em inglês, em francês, em alemão. Pegaram esse texto básico aqui para fazer o texto básico para as novas traduções. Okay? O texto de Rudolf Kirchhoff, 1903, foi originado do texto de Chaim. A terceira edição de Kirchhoff, em 1937, abandonou o texto de Chaim, publicando o do manuscrito Códice 19A, citado no texto anterior. Ou seja, como eu disse aqui, cada um pegou um pedacinho, pegou uma versão e foi fazendo também com inspiração do Espírito Santo, para que a palavra fosse preservada, até chegar na versão que nós temos hoje. O Novo Testamento é impresso em grego. Nós vimos aí que isso é o Antigo Testamento impresso em hebraico. Agora o Novo Testamento é em grego. Ele foi todo escrito em grego, então ele vai ser impresso originalmente em grego. Né? O primeiro texto impresso em grego do Novo Testamento é o da Complutensiana Poliglota, de que já falamos quando nos ocupamos do texto impresso em hebraico. O texto de Erasmo, teólogo holandês, publicado e distribuído em 1516, este foi o primeiro texto impresso e distribuído no Novo Testamento. A Poliglota de Cardeal Ximenes só veio a público em 1522, ainda que tenha sido impressa em 1514 e 1517. 1514 e 1517 foi a época que Gutenberg inventou a imprensa, a prensa de impressão. Ela foi impressa nessa época aí, mas só ela ficou guardada e só foi distribuída para o povo em 1522. O texto de Robert Stephanus, publicado em 1546 em Paris, é baseado no texto de Erasmo e na Poliglota. O texto de Teodoro Beza, publicado em 1565 e 1664, que teve o texto de Stephanus como base. O texto dos irmãos Eusebius, holandeses, publicado no período de 1624 a 1678, teve como base os textos de Stephanus e Beza. É conhecido como textos receptos, devido a uma expressão existente no prefácio. O texto Whitcourt e Rohr, dois eminentes eruditos ingleses, data de 1881 e 1882 e suplantou o texto receptos. Como nós dissemos anteriormente, vem se modernizando. Né? O texto por fim, G. Os mais recentes textos impressos do Novo Testamento em grego, que são os de Hermann von Soden, Stravena e Herbert Nestlé. Este último é muito utilizado no preparo das versões modernas. Eu sou o fundador da Nestlé. Os manuscritos do Marmor. Nestlé é um nome comum lá nessa parte da Europa. A Nestlé, que nós conhecemos aqui, ela é da Suíça, a sua sede é da Suíça. Provavelmente esse manuscrito foi feito naquela região lá. Então Nestlé é um sobrenome daquela região. Né? Uma família que chamava Nestlé, e um dos seus futuros, bem depois, né, fundou a empresa de laticínios, que depois se tornou uma multinacional e continuou mantendo o nome de Nestlé. Os manuscritos do Mar Morto. Um dia de verão de 1947, o pastor beduíno árabe, o Hamed Dudib, Mohamed Adid, da tribo de Taminé, que acampava entre Belém e o Mar Morto, saiu à procura de uma cabra desgarrada nas ravinas rochosas da costa noroeste do referido mar e encontrou um inestimável tesouro vivo. Estava o pastor junto à encosta rochosa
de Quadriquirã. Ao atirar uma pedra numa das cavernas, ouviu um barulho de cacos se quebrando. Entrou na caverna e encontrou uma preciosa coleção de manuscritos bíblicos, 12 rolos de pergaminhos e centenas de fragmentos. Um dos rolos era um dos manuscritos de Isaías do ano 100 a.C., isto é, 1000 anos mais antigo que os exemplares dos livros até então conhecidos. Os rolos estavam escritos em papiro e pergaminho e envolvidos em panos de linho. Outras cavernas foram vasculhadas e novos manuscritos foram encontrados. Tem água aqui, ó. Peguei uma. As cavernas lá nesse lugar chamado Qumran é um local de cavernas. Então, quando os arqueólogos chegaram ali para encontrar o manuscrito que aquele pastor havia encontrado, eles resolveram vasculhar as demais cavernas. Como o pastor falou, os essênios tinham por hábito, por costume, preservar. Pegava aqueles papiros, enrolava num pano de linho, que era o tecido mais caro, mais nobre da época, e guardava escondido para que ele fosse preservado. Até mesmo para que não fosse destruído em caso de guerra, em caso de batalha, não fosse destruído, mas ficasse preservado nas cavernas. E, provavelmente, quem os escondeu ali morreu, não falou para ninguém, e ficou escondido lá 1000 anos depois que eles foram, 2000 anos depois que eles foram encontrar aqueles manuscritos ali preservados. Amém? Pesquisas revelam que os manuscritos do Mar Morto foram escondidos pelos essênios, seita ascética judaica, que ali viviam durante a segunda revolução dos judeus contra os romanos, entre 132 e 135 d.C. Os responsáveis por um grande mosteiro, agora descoberto, ao verem aproximar-se as tropas romanas, esconderam ali uma biblioteca. Nas 267 cavernas examinadas, foram encontrados fragmentos de 332 obras ao todo. Encontraram, inclusive, cartas do líder dessa revolta, Bar Kokhba, em perfeito estado, estando sua assinatura bem nítida. Os manuscritos encontrados há trechos de todos os livros do Antigo Testamento, exceto o de Esther. Esse camarada aí, Bar Kokhba, ele fez uma revolução nesse ano de 132 d.C. contra os romanos. Você vê que desde a época de Jesus haviam os conhecidos como rebeldes, que queriam, não aceitavam o domínio romano. O que acontece? Os judeus tinham consciência que eles eram filhos de Abraão, filhos de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Yahvé é o Deus Todo-Poderoso. Então, para eles, só tinha um Deus que era Yahvé. E eles não concordavam em pagar tributos a um povo que os escravizava e que não servia a Deus. Não servia a Deus. Tanto é que quando os romanos, para cobrar impostos, eles criaram uma categoria de cobradores de impostos de homens judeus, como foi o caso de Zaqueu. Zaqueu era judeu e era cobrador de impostos. Ele era funcionário da Receita Federal da época lá, mas que era de Roma, mas ele era judeu. Para quê? Para facilitar o contato dele com o povo judeu para poder cobrar os impostos. E o povo, isso trazia revolta. Tanto é que quando Jesus apareceu, dizendo ser o Messias, o que eles esperavam? Esperavam que Jesus fizesse uma revolução para poder arrancar eles do jugo de Roma. E Jesus não disse isso, disse que o reino dele não é desse mundo. Mateus também, né? Hein? Mateus também. Aí esse camarada, 132 anos depois, fez mais um levante e eles foram suprimidos por Roma. Roma fez uma carnificina lá, dizimou todos os revoltosos, continuou dominando o povo, trouxe apertou mais a coisa do povo judeu em função dessa. Então, nessa época, eles esconderam os manuscritos. Sabia que o exército romano, vendo aqueles manuscritos, sabendo que era do povo judeu, iria destruir aquilo ali. Eles se esconderam, então, para preservar o próprio propósito do próprio Deus em preservar a Bíblia para chegar a nós até hoje. Os responsáveis por esse grande mosteiro agora descoberto, vamos ver, chamamos aqui. Cálculo da data de um manuscrito. Alguns critérios e mecanismos são empregados para se calcular a data de um manuscrito conforme segue. Primeiro, pela forma das letras. Cada forma representa uma época, tanto no grego como no hebraico. Segundo, pelo modo como são escritas as palavras do texto, se ligadas ou separadas. Isso também indica o tempo. Terceiro, pelas letras iniciais de títulos e parágrafos, se adornadas ou singelas. Isso também indica o tempo. Quarto,
pelo carbono 14. Esse é um método científico revolucionário. Trata-se do seguinte: todo ser vivo absorve C14, o carbono 14. A cada 5.600 anos, o C14 perde metade de sua radioatividade primitiva. Assim sendo, se for medida a radioatividade da substância orgânica morta, ver-se-á quanto deixou de absorver C14 ao morrer. Basta queimar uma pequena parte da substância a ser testada e medir a radioatividade do C14. Esse método apresenta uma precisão assombrosa, porque a natureza tem leis fixas estabelecidas pelo Criador. Um exemplo: o pano de linho que envolvia os manuscritos da Caverna 1 de Qumran, ao ser testado, provou ser do ano 33 depois de Cristo. Isso é, a planta deixara de existir naquele ano. A planta que eles usaram para poder fazer o linho, ela foi colhida em 33. Aí foi colhida em 33, usou-se para poder fazer o linho. Mas ela parou de absorver o carbono 14 em 33. Dali para frente o processo foi de usar aquilo ali para poder fazer o papiro para fazer as escritas. Okay? Mas o teste de carbono 14 provou que ele foi colhido em 33 depois de Cristo. Quinto, pelo raio-x. Esse método também ajuda a determinar a idade de objetos antigos por meio de fotografia, algumas reações de ordem química. O raio-x ele mostra algumas coisas que a olho nu não se pode ver. Então ele é feita uma máquina, uma fotografia especial para isso, para ver algumas características, e essas características são comparadas com características do passado, para poder se comprovar a data daquele fragmento ou aquela escrita que foi encontrada. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Em cima disso tudo, o que eu tiro de lição é que muita gente, principalmente os ateus aí, eles costumam dizer que a nossa Bíblia hoje foi uma Bíblia, não é uma Bíblia real, uma Bíblia inventada. E como tem essas descobertas, prova que Deus ele foi sustentando e mostrando a veracidade de tudo que a gente está lendo hoje, lá atrás. Então, tudo foi plano, né? A perseguição, eles se esconderem, às vezes eles achavam que eles estavam escondendo só para preservar para eles. Mas estão preservando para a nossa fé hoje ser ampliada. Porque a gente mesmo aumenta a nossa fé. A gente olha, rapaz, está lá, o manuscrito está lá inteiro, o livro de Isaías todo. Então você vê que realmente Deus ele tem um projeto preparado para que a palavra ela continue fiel, ano após ano, século após século. Depois, 2.000 anos depois do manuscrito estava lá, os nossos dias foi encontrado e condiz justamente com o que a palavra traz hoje. Nem todas as línguas. Usar o C14 para descobrir a idade de Sérgio. Cadê isso? Só depois de morto, tá? Tem que fazer o teste do carbono 14. Só depois de morto. O carbono 14 é uma substância que tem todo ser vivo. Quando você morre, ele passa a perder metade da sua radioatividade. Não absorve mais, né? Não absorve mais. A cada 5.600 anos. Inclusive é o teste que eles usam para poder precisar a idade dos fósseis de dinossauros, por exemplo. Usar essa técnica do carbono 14. E você, todo 5.600 anos, você perde a metade, mas nunca deixa de perder. Porque você sempre tem a metade para perder. Vai ficando pequeno, mas sempre tem. E através de um estudo você consegue precisar. Com base nisso que eles falam que os dinossauros têm milhões de anos. Sim, pegando o carbono 14, que tem todo ser vivo. Todo ser vivo tem carbono 14 na sua composição. Tá? E aí você consegue precisar, através de experimento químico, a idade, inclusive, de dinossauros. Por causa disso, o carbono 14 nunca deixa de existir. Ele perde a metade do que ele tinha. Não absorve mais. Então ele vai perder a metade. Vai zerar? Não. Sempre a metade de um grão ainda é a metade. E a metade do grão ainda é a metade. Entendeu? Vou fazer um pequeno questionário aí, né? Vamos lá. Marque se é para certo e para errado. As línguas originais da Bíblia são o hebraico e o aramaico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo. No século VI, os eruditos judaicos residentes em Tiberíades passaram a colocar na escrita sinais vocálicos. Esses eruditos eram chamados de anabatistas. Não. Rapaz! Misturou tudo. Caraca! Tem umas pegadinhas aí que você não está vendo. Não, você não pode nem dizer que é uma pegadinha. Muito claro, né? Manuscritos são rolos ou livros da língua da antiga literatura escritos à mão.
Códice é um manuscrito em forma de livro feito de pergaminho. Certo, raça? A caligrafia dos manuscritos é classificada em uncial e cursiva. Sim. Relacionando os manuscritos do Antigo Testamento em hebraico, o Códice dos primeiros e últimos profetas da sinagoga caraíta do Egito. Relacionando os manuscritos do Antigo Testamento em hebraico, o Códice dos primeiros e últimos profetas está na sinagoga em Caraíta, no Egito. Acho que. Quem prestou atenção aí sabe. Isso aí, certo. Os manuscritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento em grego, o Códice Sinático, ou Aleph, contém os apócrifos em separado. É errado, né? Não, tá certo. Certo? Não, separado, que inclusive está no Vaticano, esse aqui está no Vaticano, ele fala que Cada um com uma parte. o Aleph, né? Tá errado isso aí. É, porque apócrifo. Está separado. Isso aí tá errado, certo? Isso tá certo. Está certo, tá, os apóstolos são separados. Certo. O Códice Sintático, o Códice Sintático. Aqui, B, na página 69. 69. O Códice Sintático de Aleph pertence atualmente ao Museu Britânico, perdão, falei que era descoberto pelo erudito Serdorf e muito. A história da sua aquisição é muito impressionante. Aí eu venho falando embaixo aqui, ó. Não, ele está errado, está errado. O primeiro texto do Antigo Testamento escrito em hebraico foi publicado com os sinais locais em 1488 em Socino, na Itália. Tá falando aqui que foi poliglota. Ah, tá. No Antigo Testamento é. 1400 Socino, isso aí, letra A, certinho. A Bíblia chamada Complutenciana, poliglota, inclui, além do Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, a Septuaginta e a Vulgata, ambas em latim. Certo? Por isso que ela é chamada poliglota. Né? Ela tem hebraico, tem grego e tem latim. Por isso que ela é chamada de poliglota. Os manuscritos do Marmoto foram encontrados por um arqueólogo inglês em 1967. Foi em 1957 por um pastor de cabras, beduíno. Amém? Glória. Tem que prestar bastante atenção. Os textos são para quem gosta de história, ele é interessante. É um pouquinho maçante, né? Mas se prestar atenção, faz a prova com facilidade. Amém? Deus abençoe, uma boa prova para vocês. 5 minutinhos para tomar um cafezinho.